começar então o treinamento das capacidades coordenativas. Então nós vimos no primeiro momento aí as capacidades coordenativas e agora vamos ver o que a gente faz com elas, como é que a gente consegue melhorá-las. Quais são as duas estruturas que nós vimos de capacidades coordenativas? As duas classificações, estruturas não, desculpa, as duas classificações. A de Zimmermann e a de Bernstein, só que elas têm classificações. A de Bernstein é a capacidade orgânica, não é isso? Orgânica. A gente pensando na organização dos graus de liberdade, certo? E a de Zimmermann é funcional, tá? Que é uma... de certa forma, elas estão vinculadas, tá certo? Porque, olha, a gente precisa... A diferenciação que eu fiz foi pelo seguinte. A capacidade coordenativa pensada pelo lado de Bernstein, Bernstein não falou de capacidade coordenativa, tá? É importante a gente ter isso claro. Bernstein pensou no controle de movimento, né? E aí ele chegou no problema dos graus de liberdade. Como que a gente controlaria os diversos graus de liberdade, chegaria numa forma, numa estrutura coordenativa, né? Estrutura de movimento. Depois aí vai ser discutido em termos de estrutura coordenativa, conjunto de músculos usados para realizar uma determinada ação. Então, Bernstein foi para esse lado. E aí, nos estudos de capacidades coordenativas, os autores vão puxar essa preocupação do Bernstein, lá no controle, e vão trazer para a capacidade coordenativa. Então, eles vão fazer uma apropriação. Tá? O Bernstein ele serve tanto para a capacidade coordenativa, quanto a gente pode extrapolar também, por exemplo, para a técnica, que já não é mais... eu não tenho aqui aquela ilustração, vocês vão lembrar dela aqui, aquela ilustração de circunferências, vocês vão lembrar dela? Que vai colocar aqui, olha, capacidade coordenativa é o elemento mais genérico da produção de movimentos. A gente precisa das capacidades coordenativas para embasar, aqui era, no centro aqui, o círculo menorzinho. Não. Técnica. Então a gente vai fazer esse percurso. A partir da aquisição de capacidades coordenativas, nós teríamos o embasamento para a aquisição da técnica. Só que os graus de liberdade do Bernstein, eles servem tanto para a capacidade coordenativa quanto para a técnica. Tá? A organização do corpo para produzir movimento. Tá certo? Por isso a gente vai ter um cuidado ao olhar para ele. Então, capacidade classificação orgânica. E aí, tem a classificação funcional, que de fato, esse daí é estudado nas capacidades coordenativas, que é a capacidade de cumprir uma determinada função motora, uma função no espaço. Executar com ritmo, ter boa reação, capacidade de mudança, equilíbrio, o que mais? Diferenciação. Tem um acrônimo. Qual que era o acrônimo que eu passei para vocês? Que ele ajuda demais a gente demorar. Né? Demorar, mas não demora muito não. Não demora muito não, que atrapalha. Então, demorar. Diferenciação, equilíbrio, mudança, orientação, ritmo, acoplamento e reação. Então, nós temos aí as capacidades coordenativas na classificação funcional. Isso de acordo com o modelo do Zimmermann. É isso? Tem mais dois modelos que nós vimos, mas nós vamos trabalhar em cima do Zimmermann. Beleza.
Vocês têm dúvida nessa parte, pessoal? Eu queria perguntar alguma coisa, trazer algo a esse respeito? Para a gente conversar? Nada? Os mal começaram a semana, já estão quase dormindo, não é possível. Pô. Então tá bom. Vou fazer uma perguntinha para vocês, eu acho que dela nós vamos partir direto para o treinamento, inclusive da abertura para o treinamento de qualquer coisa. Bom? Qual que é o objetivo do treinamento esportivo? Ok, são um dos objetivos que a gente vai observar em termos de comportamento. Como que a gente consegue essa melhoria do rendimento? Ou como que ela ocorre? E se me falar que é através do treinamento, aí é foda, porque aí nós não vamos sair do lugar, né? Não. A partir da geração de adaptações. Não é isso? Preciso que o organismo adapte. E o que nós vamos fazer para que o organismo adapte? Vamos ter que aplicar uma sobrecarga. Isso? Então, olha, eu falei isso lá no início da disciplina. Guarda isso, pessoal. É a síntese do treinamento esportivo. Tá? Uma vez que isso fique claro, com aquela ilustração esquemática que nós vimos lá na primeira aula da ilustração do processo adaptativo, né? Nós vamos ver aquilo ali. Nós precisamos de treinamento esportivo. O segredo dele, aplicar cargas para gerar adaptações. Beleza? Adaptações que levam ao que o Yuri falou ali. O que a gente consegue? Aplica carga, gera adaptação para melhorar o rendimento. Né? Causar adaptações, e aí, numa das definições que nós vimos, o objetivo do treinamento esportivo é gerar adaptações positivas. Não é isso? Então, melhoria no desempenho. Seria tipo uma provocação, uma adaptação constante? Porque quando você está trabalhando no treinamento, você inventar mais e adaptar mais esse sinal de pausa. Como assim? Por exemplo, a gente aplica uma carga, então uma coisa que eu falo lá, uma carga, eu consigo aplicar a carga nessa aqui. Então, se a gente falasse que o objetivo do treinamento é a sua adaptação. Por quê? Porque, por exemplo, se a gente vai aumentar o rendimento, a gente vai estar tentando sempre adaptação diferente. Então, essa adaptação positiva seria essa adaptação constante? Que adaptação diferente? O que você chama de adaptação diferente? Uma evolução, por exemplo, mesmo na qualidade da adaptação, por exemplo. O aluno está acostumado a correr, por exemplo, 6 km em 8 minutos. Aí ele gera uma adaptação que ele consegue fazer em 7. Na semana que vem, ou chutando 5, por exemplo. Essa adaptação dos casos geralmente são uma adaptação progressiva. Tá, a questão aqui, Yuri, é a seguinte, eu não estou entrando no detalhe da adaptação. Tá? O aspecto geral do treinamento esportivo é esse, aplicar carga para gerar adaptação. Agora, qual é a característica dessa adaptação e em qual sistema que ela vai acontecer? Aí nós vamos ter que olhar com mais detalhes. Tá certo? A ideia é nós termos adaptações constantemente. Obviamente, ela diminui de magnitude. À medida, quem que falou? Acho que foi o Victor que falou aí, quanto mais treinado, menos treinável. Foi você que colocou isso? Quem foi que falou?
Quanto mais treinado, menos treinável. Então, muitas vezes, lá no alto rendimento esportivo, nós vamos ter que ter uma qualidade muito boa da carga, às vezes para conseguir adaptações mínimas, que vai ser talvez o diferencial do atleta, tá certo? Mas sempre constantes. É tanto que é um dos princípios da sobrecarga, sobrecarga constante. Se a gente perde isso, se a gente perde a constância na sobrecarga, perde também as possibilidades de melhoria do desempenho. Tá joia? Agora, obviamente, vai variar em termos de magnitude, em termos de qual sistema que nós vamos buscar adaptação em um dado momento, às vezes vai ser um, às vezes vai ser outro. Pegando até exemplo, treinamento de resistência que você falou, pode ser que tenha um treinamento que ele vai estar mais voltado para a melhoria do VO2 máximo. Agora eu vou voltar o treinamento para uma melhoria mais acentuada do limiar de lactato. Então, esses direcionamentos vão acontecer durante o processo. Mas sempre buscando adaptação, seja de qual sistema for, seja em qual magnitude for. Beleza? Sempre adaptação. Então, pessoal, guardem isso. Isso é a regra geral do treinamento esportivo. Aplicar sobrecarga para provocar adaptações. E com essas adaptações melhorar o rendimento. É isso que a gente quer. Em qual das capacidades? Em todas. Todas elas. Inclusive essa nossa aqui, capacidades coordenativas. Nós vamos aplicar carga para gerar adaptação. Certo? Então vamos lá. Continuando em regras gerais. Como que nós provocamos um determinado sistema? Ou uma determinada capacidade, né? Se for pegar mais geral ainda. Como que nós provocamos um determinado sistema para que ele mude? Estimulando, aplicando uma sobrecarga. Parece que eu estou voltando aqui no negócio, mas vocês vão ver que não é não. O que seria exatamente uma sobrecarga, de forma geral, assim? Fala, olha, isso aqui é uma sobrecarga. Ok. Então, é algo acima. Eu não usaria, Priscila, esse termo acima do que ele é capaz de suportar no momento. Porque se é acima do que ele é capaz de suportar, você vai machucar esse organismo. Mas é acima, pelo menos, do que ele está habituado naquele momento. Tá? Eu tomaria cuidado só com essa colocação. A ideia é essa, tá? Que realmente é algo acima. Né? Mas eu não colocaria acima da capacidade, não, porque aí a gente está correndo risco, né, de talvez uma lesão, alguma coisa assim. Mas acima do que ele está habituado a fazer. Sim, né? Então uma magnitude maior. Então eu vou pegar, tranquilo isso aí? Uma sobrecarga é sempre algo acima daquilo que o organismo está habituado. Tá certo? Então, a regrinha geral é a seguinte: você quer provocar adaptação no sistema? Desafia esse sistema. Essa é a ideia da sobrecarga. Você gerar um desafio àquele sistema. Sistema coordenativo, por exemplo. Beleza? Tranquilo? Então, essa é a regra, né, para todos os sistemas. Eu quero provocar uma adaptação de resistência. Desafio sistemas relacionados à resistência. Coloque algo e perturbe aquele sistema. E aí nós vamos conseguir que ele se ajuste, buscando uma solução, e adaptação é isso, né? Buscar um estado de vantagem em relação às demandas. Ele vai buscar um estado de vantagem. Nesse momento ele se reorganiza e melhora o desempenho. Tá joia? Desafie o sistema. É isso. Né? Eu não vou usar isso aqui, não. Ou vou usar assim. Vou usar isso aqui, mas vou usar de uma forma um pouquinho diferente. Aqui, nessa ilustração, nós vamos encontrar uma indicação de como treinar a coordenação. Eu vou fazer uma adaptação disso aqui. Eu vou usar essa ilustração. Perceba o seguinte. Ele vem do modelo de pressão. Tá? Nós não vamos trabalhar com modelo de pressão. Então eu vou usar isso aqui de uma forma, vou fazer uma apropriação dessa ilustração. Tá joia?
Então, como que nós treinamos a coordenação? Nós vamos precisar de 3 coisas aqui. Habilidade básica, que a gente vai trazer lá no desenvolvimento motor. Habilidade básica ou habilidades motoras fundamentais. Nós vamos trabalhar em cima delas. Beleza? Vamos voltar lá no desenvolvimento motor. Quais são as habilidades motoras fundamentais? Saltar, correr, arremessar, saltitar, quicar, deslocamento lateral, skip, o que mais? Se quiser ficar fácil para vocês, peguem o TGMD2 ou o TGMD3 e dá uma olhada nas habilidades que ele traça. Tá? TGMD2 ou TGMD3. Tem ali, ali não tem todas as habilidades motoras fundamentais que foram mapeadas. O livro que eu mais indico, se quiser pegar todas, que eu indico olhar isso, se quiser, vale a pena, tá? É o do Gallagher e Osmond, até 2005. Ele saiu umas reedições aí, então efetivamente ele é 2001. Mas até 2005 tem umas impressões dele, então é o mesmo livro, só que com datas de impressão diferentes. Nele tem uma listagem muito grande das habilidades motoras fundamentais, que trazem as de manipulação, arremesso, kick, recepção, e trazem a deslocamento, corrida, saltitos, saltos, mas também vai trazer uma terceira classe, que são as habilidades de controle postural, habilidade de equilíbrio. Tá? Nós vamos encontrá-las lá. Em uma amplitude muito grande de habilidades motoras fundamentais. Vale muito a pena. Agora, bom, vamos dar uma primeira olhada só para poder ter um repertório ali que é representativo das habilidades motoras fundamentais. Vai no TGMD2 ou 3 e pega as 12 habilidades. 3 são 13, né? 3 são 13. E tem uma variaçãozinha entre os dois, algumas habilidades saíram do 2 e entraram no 3, e saíram do 2 e foram substituídas no 3, né? E tem uma diferençazinha, mas é dividido em locomotor e manipulativo, e tem ali um ranking de 12, 13 habilidades motoras para vocês trabalharem bastante. Tá joia? Então nós vamos trabalhar em cima de habilidades motoras básicas, que é o segundo círculo aqui, ó. Habilidades básicas. Segundo círculo. Confere aí? Certinho? Tá, né? Beleza? Nós vamos precisar dessas habilidades. Vamos trabalhar com a técnica? Não necessariamente. Pode até ser que a gente use a técnica para o trabalho coordenativo, mas a ideia não é essa. Aqui a formação da base vai pelas habilidades motoras básicas. Ok? E aqui embaixo, situação de pressão, que nós vamos trocar. Nós vamos colocar as capacidades coordenativas que o Zimmermann apresentou. Tá certo? No modelo de pressão, é tratado sobre pressão, situação de pressão de tempo, precisão e tal, muito aplicável ao esporte coletivo, tá joia? Com bola. Então, quem for para esse lado, eu até aconselho a dar uma olhadinha com carinho para esse modelo aqui. Mas nós não vamos usar, nós vamos trabalhar com algo mais genérico, tá? Que atenda todo mundo. Então, seria essa situação de pressão, seria o modelo do Zimmermann, as capacidades coordenativas de fato. Diferenciação, equilíbrio, mudança, orientação, né? Então, olha, perceba, nós precisamos de 2 elementos, habilidades básicas e as capacidades coordenativas, que nós vamos explorar aqui, cada uma delas. E faltou um elemento, que é o do meio. Beleza, tem habilidades motoras e vou usá-las explorando as capacidades coordenativas. Como?
com variabilidade. Nós vamos fazer a junção desses dois elementos, trabalhando com a maior variabilidade possível. A maior gama, criar em cima de habilidades motoras fundamentais e das capacidades que o Zimmermann apresenta, cada uma delas, criar a maior quantidade de variações motoras que nós pudermos. Perguntas? Conseguem visualizar isso? Posso dar vários exemplos. Pegar uma situação que eu gosto muito dela. Inclusive, nós vamos trabalhar lá embaixo. Já fica a dica para vocês aí. Falei que a gente ia trabalhar em cima do equilíbrio, não falei? Vou dar dois exemplos para vocês. Um de equilíbrio e o outro com mudança. Então, temos duas capacidades. Vou escrever aqui. Vou fazer uma coisinha. Vou aproveitar o desenho do quadro, da projeção. Vou fazer alinhado aqui, tá? Então, olha, situação de pressão ali nós vamos substituir pela capacidade coordenativa. Tá joia? Então, vou lá. Capacidade coordenativa, equilíbrio. Tá? Então, equilíbrio. Essa é a capacidade coordenativa. Habilidade básica. Aí eu vou ter que voltar lá no Galo 2005, ou preferi-lo aos outros, pela variedade. Eu vou voltar no Galo e vou resgatar uma habilidade que é de controle postural, de equilíbrio, que ele coloca lá, que é o andar, o caminhar direcionado. Lembram dessa aí? O que é o andar direcionado? Andar direcionado é andar em cima de uma linha. Tá? Andar em cima de uma linha. E ele é muito interessante. Pode ser no chão mesmo, tá? Uma linha assim traçada no chão. E que a gente vê muito. Às vezes não se presta muita atenção no que está acontecendo, mas, por exemplo, o ensino infantil tem muito disso, das crianças ficam andando em cima de linha. Tá? Esse é o andar direcionado. E o andar direcionado ele é muito interessante, e tem uma demanda grande de equilíbrio, porque a gente tem que andar com o pé à frente do outro. Não é isso? Tem que andar na linha com o pé à frente do outro. Olivia, você lembra como é que foi que a Alice aprendeu isso aí? Como é que ela começou a fazer? Já esqueceu? Já cresceu demais? E que é o seguinte, olha, levantem um pouquinho, pessoal, para vocês verem aqui. Vai ficar mais fácil para vocês me verem. Caminhar direcionado é o seguinte, olha. A criança não começa andando assim. Tá? Na linha aqui, ela não começa andando assim. O andar dela, o caminhar direcionado, é o seguinte. Ela fica na linha, em cima da linha, aí ela vem com um pé, o outro vem junto, do lado. Não é na linha. Aí ela dá um passo com o mesmo pé e junta. E ela vai andando assim. A gente vê isso aqui. E ela jura que ela está andando em cima da linha do jeito que foi pedido. Você pede ela para andar com um pé à frente do outro, né? E ela vai fazendo isso. À medida que ela vai conseguindo deslocar, a gente vai vendo que o passo de fato acontece, mas ele ainda não é em cima da linha. Né? A hora que ele começa a alinhar,
a gente vai ver o seguinte, aqui no olhar, a gente andar na linha, a gente anda olhando para frente, né? Andando olhando na linha. A gente vai ver o seguinte, a criança anda olhando para o pé. Ela guia o movimento com o olhar. Tá? Esse é o segundo estágio. Na hora que ela começa a colocar um pé à frente do outro. Dá realmente um passinho. E aí, no terceiro momento, nós vamos ver que, de fato, o olhar vai lá mais para frente. Né? Eu estou vendo a linha, vou me orientar pela linha. Não precisa ser olhando no horizonte, mas vou estar olhando a linha lá na frente, não estou olhando para meus pés e vou fazer o andar direcionado. Pronto, em cima da linha. Beleza. Então já tem organização corporal suficiente para ficar dando passos com o pé na frente do outro. Beleza? Simples, não é isso? Muito simples. Então, andar direcionado e equilíbrio. Perceba o seguinte, só o andar direcionado já tem uma demanda de equilíbrio. Tá? Só ele já tem uma demanda de equilíbrio. E aí vamos pensar o seguinte, nós estamos trabalhando lá com os pequenininhos. Capacidade coordenativa, todas elas são melhores trabalhadas até qual faixa etária? Ou até qual momento das etapas de desenvolvimento? Qual que é o marco? Tem um marco fisiológico aí. Não? Puberdade. Né? Puberdade. Mas está lá no topo na puberdade, depois começa a decair. Na adolescência ainda tem, né? Tá caindo, então não caiu tudo ainda. Então tem um espaço grande para o desenvolvimento das capacidades coordenativas, mas até a puberdade é o momento mais adequado para que elas sejam desenvolvidas. Então a gente vai pegar os pequenininhos. Né? Vamos lá, começar desde o início. Se a gente pensa nos pequenininhos, desde cedo então, pô, se ele não consegue ficar andando em cima da linha, tem que juntar o pezinho e assim, só a demanda de andar em cima da linha, solicitar que ande em cima da linha, já é um trabalho de equilíbrio. Concorda? Concorda que já tem um desafio de sistema coordenativo? Não é isso que é treinamento? Desafiar o sistema para que ele, né, provocar o sistema, causar uma perturbação? Olha, belezinha, Vinícius, você está ótimo aí, você está andando para tudo que é lado, correndo para tudo que é lado e tal, só que agora você vai andar em cima da linha. Aí a coisa complica, né? Até começar a andar com mais desenvoltura, em cima da linha. Beleza? Tranquilo? Só que está faltando um elemento aqui. Nós já temos o andar direcionado, que é a habilidade que nós vamos trabalhar. Já temos a capacidade definida, que é o equilíbrio. Está faltando variabilidade. E aí, como é que entra esse elemento? Aqui eu estou indo, voltando, não é isso? Estou andando em linha reta. Pode ter uma mudança? Eu posso andar em linha reta? Posso. Posso andar em linhas curvas? Posso. Isso vai, inclusive, entrar com outro elemento que é a mudança de direção. Eu vou precisar continuar andando com o pé em cima da linha e fazendo círculos, hora para um lado, hora para o outro, enfim. Né? Olha, eu posso mudar o percurso. Isso aqui é uma variação. Uma variação, exigências aferentes e eferentes. Aferência, eferência. Aferência é? Tem que estar na ponta da língua, tem que estar na ponta da língua isso aí. É a entrada. Aferência é a entrada de estímulo, a entrada de sinal. Né? A eferência é o envio do comando motor. Certo? Então, variabilidade de aferência e eferência. Se a gente muda o formato da linha, tem mudança de aferência? Qual a mais óbvia?
Por quê? Porque a linha, eu estou vendo ela com os olhos, é visual. Ó, a linha mudou de formato. Se ela mudou de formato, aferência, eu vou ter que produzir um comando eferente, diferente daquele que eu estava produzindo antes. Né? Agora eu tenho que fazer círculos. Ok? No caso dessa variabilidade, vai ter que adicionar outros elementos? Exatamente, vamos ter que adicionar outros. Vamos ver quais outros. Quais outros. Tá? Então, aferência. E perceba o seguinte, basicamente, tirando aquelas ações que a gente faz porque me deu vontade de fazer, né? Eu estou parado aqui, eu vou dar um pulo. Né? Tirando isso, a maior parte das nossas ações são guiadas por condições aferentes. São os estímulos no ambiente. Eu estou no jogo. Cara, eu estou vendo jogadores, adversários e colegas de time, estou vendo o que está acontecendo no jogo e a partir dessas informações eu me posiciono. Tá? Na bike lá, tô pedalar, tá olhando para a rua, de acordo com o que acontece na rua é a forma que eu vou pedalar. Ó, tem uma subida, eu já preparo para aquela subida. Tem um buraco, eu me preparo para desviar do buraco. Tá? Então, toda situação, quer dizer, toda não, a maior parte das situações é a partir de uma informação, seja externa, seja interna, as musculares também, tem as vias aferentes interoceptivas, é isso? A partir delas, ou sinestésicas, a partir delas nós vamos produzir comandos motores, eferentes. Beleza? Então, mudança aqui, ó. Mudança, não confunda com a capacidade de mudança, não, tá? Eu mudei a linha, mudei o deslocamento. Mas continua sendo caminhada direcionada e capacidade de equilíbrio. Andar em cima da linha, me equilibrar com um apoio reduzido em deslocamento. Beleza? Tá bom. O que mais? Pô, mas já? Já? O menino tá andando arrastando o pé aqui, até mancando. Pode ser, mas beleza, mas já vou aproveitar isso aqui. Vamos aos poucos. Que tipo? Aí ela tem que aumentar o passo? Pode ser. Não, mas cuidado que nós podemos ter problemas. Porque se está na caminhada direcionada e a gente coloca um salto, o que a gente começa a fazer? O salto já é outra. Já saiu daqui. E a capacidade coordenativa? Se tem a linha falha no meio, normalmente a gente quer o quê que a criança faça? Ela está andando e de repente ela salta, não é isso? Qual que é o nome disso? Ela está andando, caminhada direcionada e ela salta. A habilidade é outra, é passada, né? Salto, passada. E a capacidade coordenativa continua o equilíbrio aparecendo ali, só que tem uma outra que vai surgir aqui também marcante. Demorar acoplamento. Tá? Então, já aproveitando essa colocação do Victor, cuidado. Vamos variar estímulo. Não é variar de qualquer jeito. Eu tenho que ter muita consciência de qual que é a habilidade que eu estou querendo trabalhar e qual é a capacidade coordenativa, que senão eu saio das duas. Beleza? Então não vamos acrescentar nada. Por enquanto, não. Depois a gente pode até acrescentar outra habilidade. Mas vamos provocar variação, aumentar a variabilidade, sustentando isso aqui.
Pô, mas que sacanagem. Pode, mas na linha, no chão, não vai dar muito resultado. Mas, tipo, colocar ele para tentar pelo menos Se ele fechar a linha andando no chão, como é que ele vai guiar o movimento? Tem alguma situação que poderia fechar o olho e continuar guiando o movimento? Hã? Não. Não. Acho que é sentido. Você sentir. Ah, tá. Bom, então aí a gente começou a entrar com um outro canal sensorial. Aferente, eferente, não é isso? Nós podemos entrar com outros canais sensoriais mais enfatizados. No caso da caminhada direcionada, a visão é muito forte. Eu olho o percurso. Agora, vamos chegar lá. Eu vou só dar uma mudadazinha aqui. Vamos supor, bom, a criança ou qualquer pessoa, tá? Eu estou falando de criança aproveitando essa janela até a puberdade, mas aí pode ser com qualquer pessoa. Até com idoso nós podemos fazer esse tipo de trabalho. Com alguns cuidados, dependendo do nível de coordenação do idoso, mas podemos e até devemos fazer esse tipo de trabalho. Ok, está andando, legal. Começou a andar em curvas também, legal. Está andando com o pezinho na frente do outro, já está olhando para frente. Tem estímulo? Tem sobrecarga? Ó, acabou. Não tem sobrecarga. Se não tem sobrecarga, não é treinamento. Não vai provocar mudança. Então, nós precisamos desafiar o sistema, que já se adaptou para uma nova condição. Ele já está mais competente. Aí, nós podemos fazer o seguinte, tá joinha. Vamos andar em cima do banco sueco. Ao contrário. O banco sueco ao contrário, tem uma travezinha ali, não tem? De cabeça para baixo. O banco sueco é aquele banco de madeira lá de baixo. A gente vira ele ao contrário, ele vira uma trave de equilíbrio. Sim, muito prazer, banco sueco, é isso. Ele vira uma trave de equilíbrio, né? Então a gente vira ele tem lá. Aí, podemos continuar com a linha reta, só que agora o que acontece? Eu saí da minha percepção, a minha percepção sensorial mudou, porque eu já estou elevado, estou fora do chão, isso já gera uma sensação, por mais que não seja mais difícil, já gera uma sensação de perigo, né? Mexe com a característica psicológica, cara, e se eu cair daqui? Né? Não tem, obviamente, ele é largo, né? Tem uns 10 centímetros, cabe o pé ali tranquilamente, principalmente se pensar numa criança. Mas não tem a segurança das laterais, eu não posso a qualquer momento pisar do lado para recuperar. Eu vou ter que ir na linha e a 30, 40 centímetros do chão. Tá? Então aqui eu já gerei um desafio maior, eu já coloquei em cima de uma trave de equilíbrio. Tranquilo? E perceba, olha, mantive. É andar direcionado, é equilíbrio. Só que está numa situação de maior demanda. A exigência, a ideia é desafiar o sistema o tempo inteiro. Adaptou, mudou o comportamento. Ah, já estou andando aqui de boa. Cara, pode perturbar. Senão não vai melhorar, vai ficar fazendo sempre o mesmo. Tá certo? Então, aí coloquei para andar no banco. Opa, nossa, mas esse banco ainda treme e tal, né? Porque dá uma tremidinha. Nunca tá sentadinho no chão, né? Então já tem uma tremidinha. Ah, consegui andar, beleza, já estou passando. Né? O que mais nós podemos fazer? Hã? Já pode o quê? Não pode, não. Ela pode, talvez pode.
Talvez possa ir. Mas aqui, olha o que a Priscila colocou. Talvez comece a fazer sentido. Ah, beleza, estou no banco sueco. Por que não andar no banco sueco de olhos fechados? Ah, andaria? Por que não? Só que aí, o que mudaria? Como é que esse andar mudaria? Seria mais lento. Vai ter que buscar informação de qual sentido agora? A visão sumiu, era o dominante. Vou ter que buscar onde agora? Que estava lá, só que às vezes estava sendo meio que ignorado. Ou buscar no tato, será? Opa, peraí, tô no meio, né? Tô no meio e tal, né? E vamos indo devagarzinho em cima do banco sueco, trabalhando outro canal sensorial. É uma variabilidade importante para o desenvolvimento das capacidades coordenativas. Ok? Ou poderia ser igual o Yuri colocou, né? Por que eu falei do banco sueco? Porque é muito mais fácil para nós. Em termos de equipamento e tudo, eu poderia colocar uma linha com uma linha mais áspera, tá? Poderia, mas eu vou precisar de um material ali diferenciado, vou ter que colocar aquele material, às vezes não tem, né? E vou andar descalço, por exemplo, em cima dele. Né? Ah, tá, tô na linha, tô guiando. Então tô de olho fechado, tá, tô indo, beleza. Pode ser uma linha no chão, uma linha mais áspera. Tá? E tô de olho fechado. É uma possibilidade também. Ok? Tudo isso são possibilidades. Certo? E podemos continuar perturbando? Sim, podemos. Tem uma série de possibilidades aí. Podemos ir para o slackline. O slackline vai ser um ponto muito avançado desse caminhar direcionado. Né? Aonde está a demanda? O andar direcionado está lá, beleza. Só que a superfície é extremamente instável. Vou ter que andar ali, cara, né? E aí vai cair, vai ter que subir de novo, vai tentar até conseguir cruzar, né, a linha, enfim, tá? Então tem muitas possibilidades para se explorar. E olha, nós estamos trabalhando só com isso aqui, olha. Uma habilidade, uma capacidade coordenativa. Olha a quantidade de possibilidades. Imagina isso para 12 ou 13 habilidades motoras básicas e 7 capacidades coordenativas. Qual a amplitude que a gente não teria de variações. Tá joia? Sem contar os acoplamentos, que também podem entrar, e aí a gente vai, né? Que é claro, é uma das capacidades coordenativas também, né? Mas enriquece muito o repertório motor. Beleza? Tranquilo? Então, pessoal, aqui, olha, cuidado, hein? Ah, vamos variar. O que você está querendo de habilidade básica? O que você quer de capacidade coordenativa? Porque variar por variar, de repente a gente já perdeu o controle disso aqui, não sabe o que está acontecendo mais. Certo? É mais ou menos igual, seria do tipo assim, a pessoa vai lá fazer musculação, treinar força, e aí a gente sabe que ela está querendo ganhar força de quadríceps. Mas aí por um momento a gente esquece disso e começa a passar e dizer, não, faz uma rosca aqui, ó, faz... mas então fica mais forte. Cara, mas era quadríceps. Olha para o quadríceps de novo. Não adianta ficar treinando força generalizado, sendo que o foco é um determinado grupo muscular, um determinado movimento. Certo? Aqui é a mesma coisa. Ah, explora o movimento. Tá, peraí, mas você quer explorar exatamente o quê? E aí olha para a habilidade e olha para a capacidade coordenativa. Joia? Pedro. A mesma habilidade vai ser relacionada sem cabeça. Não, nós podemos alterar isso aqui. Podemos usar o andar direcionado para treinar outra capacidade. Por exemplo, o que o Victor falou. Eu quero trabalhar o acoplamento. O acoplamento do andar direcionado com uma outra habilidade. E aí a gente coloca as duas juntas. Tá? Certo? Então, tem essas particularidades aí. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Pode ser andando para trás? Pode ser andando para trás? Pode. Caminhar direcionado não quer dizer que tem que ser para frente, não. Quer dizer que tem que ser em cima da linha. Para frente é o normal, mais tranquilo, né? Mas de repente eu posso começar a fazer ele ao
contrário. É o equilíbrio, é no equilíbrio. Continua nele. Caminhar. Né? Tem a visão? Tem, mas a visão está ao contrário agora. Eu estou vendo, eu posso continuar até ver o pé, mas eu não sei aonde que eu estou colocando ele. Né? Já tem uma demanda muito maior dos proprioceptores aqui, de uso deles para poder guiar. Beleza?